Bem, boa noite a todos que estão presentes hoje e que vão nos ver depois no YouTube. Sou o professor Murilo. Hoje a gente está no segundo momento do nosso segundo outubro da inclusão, Educação como Prática de Liberdade. Hoje nós teremos uma roda de conversa, onde o tema é a importância dos coletivos na universidade. Conversaremos hoje com o Tiago Herculano. E agradecemos imensamente a presença de vocês aqui hoje, dos nossos alunos. Afinal de contas, tudo isso que fazemos é para vocês. Todos os nossos esforços dentro do colégio têm uma direção, e a direção é sempre vocês. Como já foi falado na abertura, a professora Carol fez a abertura na semana passada. O nosso Outubro da Inclusão é um projeto que está no seu segundo momento. Nós realizamos ele inicialmente em 2019. Foi um evento fantástico. Nós trabalhamos, de fato, o mês inteiro de outubro. Todas as semanas de outubro tiveram um tema, tiveram participação maciça dos alunos. Trouxemos vários palestrantes muito legais que acrescentaram muito, inclusive na nossa prática cotidiana. E, infelizmente, esse ano a gente não pode manter ou não pode repetir o que fizemos em 2019 por conta da pandemia. Mas, de qualquer forma, nós estamos fazendo esse evento virtual e ele já está sendo muito, mas muito legal mesmo. O tema desse ano é Educação como Prática de Liberdade, porque, enfim, em 2021, a gente completa o centenário de nascimento de Paulo Freire. E, dentro dessa ideia de liberdade, e frente a tudo que a gente tem vivido, não somente dentro da nossa realidade enquanto brasileiros, mas pensando na realidade que a gente tem vivido no mundo inteiro, e em diferentes aspectos, algo que entendo que é muito importante, que está dentro dos ensinamentos de Paulo Freire, é a ideia de esperança. A noção de esperança para Paulo Freire se fundamenta na celebração da ação humana criativa e num ataque sem trégua ao medo da liberdade. A liberdade, para Freire, não se refere somente à liberdade individual, mas também à liberdade de participar com outros em dar forma a essas forças que sustentam nossas vidas. Num tempo em que a morte constitui tão fortemente a presunção de que o futuro era meramente uma repetição do presente, Freire lutou corajosamente pela ideia de que não havia possibilidade para a humanidade sem uma esperança imorredoura, e sem que acreditássemos na possibilidade de luta e transformação. Quem escreve isso é o Henri Giroux, que é um grande pensador da educação, e isso está no prefácio de um dos livros do Paulo Freire, que é o Pedagogia da Solidariedade. É importante que a gente perceba o quão é transformador nos posicionar frente a questões em que outros semelhantes a nós estão em mazelas, em sofrimento. E aí eu retiro também um trecho agora da obra do Paulo Freire, onde ele diz que lavar as mãos em face da opressão é reforçar o poder do opressor, é optar por ele. Como posso ser neutro diante da situação, não importa qual seja ela, em que o corpo das mulheres e dos homens vira puro objeto de espoliação e de descaso? Como eu posso ser e estar se o meu próximo não está e não é? Então, para a gente poder discutir assuntos relacionados a essa nossa dúvida de como a gente pode ser, como a gente pode estar, se o próximo não é e não está, a gente tem hoje a participação do Tiago Herculano, que é técnico em mecânica pelo Cotil,
é graduado em administração pela Unicamp. Em 2018, ele cofundou o coletivo Conexão Preta, o primeiro coletivo de estudantes negros da Unicamp de Limeira. Atualmente, ele é gerente de contas da 99 Jobs e cofundador da 99 Bis, o grupo de afinidade LGBTQIA+, da empresa. É uma pessoa fantástica, é uma pessoa que tem muito a nos ensinar. Não tem como a gente não sair hoje daqui, de fato, transformado com tudo que o Thiago vai conversar conosco. Então, vou tirar aqui as projeções, vou voltar para o Meet, para daí, então, Thiago poder conversar com a gente. Thiago, a palavra é sua. Valeu, Murilão. Boa noite, gente. Nossa, eu fico até agora com medo de falar depois de toda essa apresentação. Meu Deus, o que será que estão esperando de mim? Bom, gente, eu acho que a ideia aqui é mais uma roda de conversa mesmo, então, trocar ideia. Eu acho que estou super aberto aí para vocês fazerem perguntas sobre o processo que eu vou contar aqui, de como foi a criação do coletivo, quais são as ações que a gente já realizou dentro da faculdade, enfim. Um pouquinho da minha trajetória também. Então, por favor, não hesitem em me perguntar. Eu acho que é legal, dando uma contextualizada, né? Então, eu sou ex-aluno do Cotil, como vocês viram ali na minha bio. Eu fiz mecânica no Cotil de 14 a 16. Aí, enfim, observei, né, que mecânica talvez não fosse ali tanto o meu desejo em seguir de profissão e tudo mais, e aí eu fui para administração na Unicamp, e por coincidência em Limeira também, então não escapei da cidade, acabei indo para lá em 2017, e aí, no meu primeiro ano ali de graduação, eu conciliei a faculdade junto com o trabalho, eu fiz um estágio em mecânica para ter certeza mesmo que não seria aquilo, e aí acabei ficando na administração. Mas acho que contando um pouquinho sobre a minha história ali no Cotil, eu acho que também a gente olhando um pouco com esse olhar racial, né, para o que era o Cotil em 2014, foi uma experiência muito diferente do que está sendo hoje. O meu irmão também está fazendo Cotil, né, quer dizer, está fazendo não, terminou já o Cotil também. Estou até perdido no tempo, gente, porque com essa pandemia, né, mas enfim, o meu irmão também fez Cotil, fez geodésia, terminou ano passado, e mudou muito, né? Já desde quando eu estava para quando ele chegou. Primeiro, quando eu estava, a gente estava num colégio que haviam, né, pouquíssimos negros, então a gente ainda, acho que ainda é minoria, mas enfim, tinham pouquíssimos negros, pouquíssimas referências negras também, acredito que o Murilão aí era o meu único professor negro, então a gente se encontrava num ambiente que era elitizado, e que, assim, não tinham muitas discussões em relação a esse respeito, partindo dos alunos, né? Dentro da sala de aula, eu me deparei com essas discussões, foi a primeira vez que eu tive aula de sociologia e filosofia, então ali sempre estava em pauta, mas partindo dos alunos mesmo, como um movimento dos alunos, não tinha. Enfim, passado isso, o meu irmão entrou no colégio, daí já foi um pouco diferente, porque quando o meu irmão estava no colégio, eu estava fundando o coletivo, né, o Conexão Preta, então a gente fazia alguns intercâmbios, assim, algumas vezes eu fazia algumas atividades com o pessoal do colégio técnico também, então já era uma outra carinha, e sem contar que depois, aí em 2019, eu acho, final de 2019 para 2020, teve a aprovação das cotas, né, étnico-raciais para os colégios técnicos da Unicamp, que eu também tive o prazer de participar aí junto com o coletivo, e que daí deu uma mudada na cara do perfil dos alunos do colégio, né, e que é super importante essa reparação social para que ficasse ali semelhante ao que tinha no estado de São Paulo, né, que antes, acho que era 35%, e o colégio tinha um pouco menos disso, então aí as cotas étnico-raciais dos colégios vieram para tentar igualar um pouco a representatividade de negros, assim como tem no estado. Bom, visto isso, então, eu acho que esse é um pouquinho do que estava o Cotil quando eu cheguei, essa um pouco de experiência. Aí, na universidade, né, quando eu fui para a Unicamp em 2017, fazer a graduação, eu me deparei com um cenário muito parecido com o que eu tinha no Cotil em 2014. Por mais que
a gente já tivesse a aprovação das cotas, né, étnico-raciais, ainda estava muito uma faculdade, né, elitizada, apesar de ser uma faculdade pública, ainda tinha a cara da faculdade era branca, então a gente, enquanto pessoas negras da faculdade, pensamos, pô, como que a gente faz para, enfim, tratar a questão racial ali dentro daquele espaço, estava muito embranquecido, né? Aí a gente pensou em 2018 a criar o coletivo Conexão Preta, que foi aí baseado em 3 grandes pilares de criação, que basicamente é educação. Então a gente estava pensando muito assim, pô, a gente está numa faculdade branca e que as matérias, né, ali a gente tem administração pública, por exemplo, que não tinha muito na grade curricular o debate racial. A gente ficava, meu Deus, como que a administração pública não tem o debate racial, sendo que um dos principais problemas do Brasil, se não o maior, é o racismo estrutural e que se dá para ser combatido via políticas públicas, né? Então, a gente ficava meio assim. E aí a gente pensou no coletivo em trazer essas pautas para dentro da sala de aula e também para a gente discutir isso entre nós, alunos, né? Então, a gente falou, já que isso não vem da universidade, vamos nós mesmos se formar enquanto cidadãos negros e entender as nossas causas aqui, já que a gente vê que isso é uma pauta de interesse comum. Bom, a Carol entrou. Oi, Carol. Oiê, desculpem o atraso. Imagina. Bom, então, esse era o primeiro grande pilar do coletivo, que era a educação. Então, a gente mesmo se autoeducando ali, enquanto cidadãos negros, né? Então, a ideia era contrapor um pouco o sistema da faculdade, que não tinha esses autores. Então, a gente pensou numa época ali, tipo, em sugerir autores para os professores, né? Enfim, para a gente conseguir debater essa questão racial. Aí a gente tinha também no coletivo um segundo grande pilar, que era a questão de integração, né, das pessoas negras. Por quê? A gente via que tinham poucas pessoas negras no colégio técnico não, na faculdade, e essas poucas pessoas negras que estavam lá, elas não conversavam entre si. Então, tipo assim, era sempre uma pessoa negra num grupo de outras pessoas brancas, e acabava que o debate racial ficava apagado ou quase não existia. Então, a gente falou, pô, a gente tem que criar um coletivo para juntar essas pessoas e debater as nossas questões, né? Então, esse era o grande mote aí do coletivo, que era a integração dessas pessoas, e isso foi ótimo, porque a gente daí tinha reuniões semanais, e a gente discutia os nossos pontos, tipo, será que aconteceu alguma coisa chata ali, dentro da sala de aula, será que a gente não consegue falar com o professor sobre determinado assunto que está em pauta? Eu lembro que um dos dias, né, que a gente estava tendo a reunião foi o dia da morte da Marielle Franco. E isso, tipo, simplesmente não foi falado nas aulas que a gente estava tendo de administração pública. E aí a gente ficou, meu, tem alguma coisa errada aqui, tipo, não é possível, né? Enfim, e aí a gente foi questionar os professores, né? Tipo, gente, como que vocês não falaram sobre isso na aula e tudo mais? E aí foi legal, porque daí, tipo, na semana seguinte, os professores já trouxeram isso, conversar qual era a importância, enfim, da Marielle e tudo mais. Então, foi aí uma forma também de pressão em relação ao corpo docente da universidade, né? E um terceiro grande pilar, que era a incidência, né, com a reitoria, com, enfim, a diretoria da FCA, ou se de repente acontecesse ali algum caso de racismo, os alunos tivessem o coletivo como forma de apoio, né? Então, a gente pensou muito assim, se acontece alguma coisa, algum caso de racismo, é muito mais fácil a pessoa que sofreu racismo recorrer a isso com um coletivo do que ela sozinha, né? Então, a gente pensou muito nesse espaço também de acolhimento e de, tipo, pô, você pode contar com a gente, se acontecer alguma coisa, você vem e a gente vai junto ali brigar com você para que você tenha, tipo, a justiça seja feita, né? Vamos dizer assim. E aí foi muito interessante, porque a gente teve, no momento que eu estava no coletivo, até quando ali eu já estava me afastando, a gente não teve muitos casos de racismo dentro da FCA, da Unicamp, né? Mas a gente tinha muita coisa acontecendo fora, então, tipo, tinha que ter o coletivo ali para ter incidência e falar, gente, vocês precisam falar sobre isso em algum momento, em algum lugar, né? E eu sempre falo que teve até momentos de embate, assim, porque nunca teve um coletivo negro na FCA Unicamp de Limeira, nem na FT, e nada do tipo.
Então, para a gente era novo, mas também para a diretoria da FCA, da FT e tudo mais, também era. Então, quando a gente chegava com esses embates, muitas vezes era tipo, mas isso não é interesse de pauta nossa aqui, você tem que falar isso lá em Campinas e tudo mais. Só que, tipo assim, não era a FCA, o FT não era um mundo à parte, né? Tipo, faz parte da Unicamp também. Então, se a Unicamp tinha já aprovado as cotas étnico-raciais para os vestibulares da Unicamp, né, e as cotas indígenas também, tipo, é claro que era pauta, né, de todos os institutos, independente de ser de Campinas, era de Limeira, de Piracicaba, etc. Então, foi tudo muito novo para a gente e também para eles. Aí, no coletivo, então, eram esses 3 grandes pilares, e aí a gente começou no primeiro ano tentando arranjar formas ali de se financiar, de, enfim, arrumar dinheiro para fazer algumas ações. Aí a gente tinha um brechó, que era, enfim, a gente se organizava ali, recebia doação de roupa, e aí tinha uns barzinhos ali em volta, né, da Unicamp tem, e a gente simplesmente pegava a arara, levava a roupa para lá e ficava vendendo assim, e aí conseguiu levantar uma grana para depois fazer a recepção dos calouros no outro ano, né? Então, lembrando que 2018 foi o ano que o coletivo surgiu, mas os calouros que entraram, né, por cotas étnico-raciais na Unicamp foi só em 2019. Então, o coletivo teve aí essa possibilidade, né, essa oportunidade de fazer a recepção desses calouros, que foi algo, tipo assim, nossa, sensacional. A gente organizou ali enquanto coletivo, porque na FCA também é uma curiosidade. Tem, tipo, 32 organizações estudantis, se eu não me engano, 32, 35. Então, assim, é muita organização estudantil de esporte, atlética, a ESEC, Enactus, todos esses tipos de organização estudantil. Fora as de movimento social também, que tinha aí o coletivo, a frente feminista, etc. Mas o coletivo, como eu disse, era o primeiro, então nunca houve uma recepção do coletivo, né? Então, os alunos, a gente ficou assim, pô, a gente tem que fazer alguma coisa diferente esse ano, já que a gente lançou o coletivo em 2018. E aí, em 2019, na recepção dos calouros, a gente fez tipo uma moldura com várias referências negras coladas assim. Não sei se vocês lembram a época que o pessoal estava fazendo moldura, tipo, se fosse tirando foto do Instagram, assim, e aí a pessoa segurava e tirava a foto. A gente fez isso só com várias referências negras coladas em volta. E aí eu chamei um amigo meu, que era fotógrafo, falei, tipo, olha, sempre que chegar uma pessoa negra, ela vai segurar, né, o retrato das referências, tirar foto, e daí tirava foto com a família e tudo mais. E aí, nossa, essa ação foi, tipo, demais, as pessoas amaram, aí foi para as redes sociais, o pessoal falou, nossa, que legal e tudo mais. Então foi já um grande, acho que o grande primeiro impacto do coletivo, né, tipo, eu falo de ação grande, que foi essa recepção, porque a recepção dos calouros é um momento muito importante, né, que fica marcado para a vida inteira de todo mundo, né, então, que é quando a pessoa é pintada, esse tipo de coisa. E, normalmente, não é sempre uma experiência muito legal, né? Então, a gente falou, vamos transformar essa experiência interessante, e principalmente para os calouros negros, que no ano passado, em 2017, né, antes do coletivo surgir, algumas pessoas tinham até questionado de que os calouros negros não estavam sendo bem recebidos, não estavam sendo nem pintados, nem conversado com eles, tipo, olha, sua sala é aqui, é ali que você faz matrícula, tipo, simplesmente não estavam sendo recebidos. A gente falou, vamos tentar mudar um pouco essa realidade, nem que seja só na entrada, mas enfim, pelo menos esse momento que vai ser marcante vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Aí a gente fez essa grande ação, que foi a recepção dos calouros, e depois disso a gente fez várias outras ações dentro da faculdade, né, o que era interessante porque a gente tinha muita conversa com o Núcleo de Consciência Negra da Unicamp, que também é um outro coletivo da Unicamp, só que fica em Campinas, e aí a gente fazia algumas ações em conjunto, aqui e lá, a gente chegou a fazer inovação, como que chama? Participação com a agência de inovação da Unicamp, que é o Inova Unicamp, que foi o Inova Afro. Então era bem interessante, porque o pessoal de Campinas já estava reconhecendo a gente enquanto coletivo, e o pessoal aqui de Limeira ainda estava meio assim, será que é isso? Quem são vocês? Vocês ainda, tipo, de onde que surgiram, né? Enfim. Então era interessante.
E o que eu acho também importante de falar é que o coletivo, ele passou por o primeiro ano foi basicamente o ano de estruturação, né? Então, a gente ali se entendendo também o que é que a gente queria ser, né? Porque até então não tinha nada, então a gente ficava assim, pô, a gente vai ficar fazendo roda de conversa, a gente vai fazer alguma ação, o que será que a gente vai ser, né? O que a gente vai se tornar? Então, o primeiro ano do coletivo, ele foi um ano das pessoas ali se entendendo para onde que a gente ia ir, o que a gente queria ser, quais que seriam os nossos objetivos. A gente chegou a escrever um estatuto, né, do coletivo para dar um norte mesmo, sei lá, olha, é isso e é para cá que a gente vai. Então, foi um ano que as reuniões eram só de, tipo assim, decidir se a gente ia ser uma estrutura com, sei lá, hierárquica, que ia ter presidente, vice-presidente ou não, se ia ter reuniões 2 vezes por semana, 1 vez por semana, enfim. E ali tentando entender o que a gente ia fazer mesmo na faculdade. Passado esse período, a gente conseguiu ali minimamente se estruturar, né? E hoje a gente decidiu mesmo que ficaria um pouco dessa estrutura verticalizada, né? De ter um presidente e vice-presidente, mas para a gente conseguir institucionalizar. Então, hoje a gente conseguiu que a Unicamp reconhecesse a gente enquanto coletivo, né? Um movimento estudantil, uma entidade estudantil, e aí a gente consegue um CNPJ, daí consegue reivindicar repasse. Então, por exemplo, todas as entidades estudantis, elas recebem repasse da universidade. A gente falou, pô, não é justo também que a gente, enquanto entidade estudantil, não tenha isso, né? Então, a gente pensou, vamos tentar se estruturar para conseguir receber esse recurso e fazer com que o coletivo se prolongue. Então, o repasse, a Luana perguntou aqui, todas as entidades estudantis, elas recebem tipo um valor de auxílio para elas poderem continuar com as atividades, e esse valor é passado pela universidade, né? Então, o que a gente chama de repasse. Aí todas as entidades têm direito a esse valor. Boa. Então, a gente conseguiu o repasse, que também foi super importante, porque daí a gente passou dessa fase de fazer brechó e tudo mais, e conseguir receber da universidade o que era nosso de direito. Além disso, uma coisa muito importante que a gente pensou enquanto coletivo também, né, estratégia, foi que quando a gente é reconhecido enquanto entidade estudantil na FCA, existe uma modalidade que chama de TCC, unificado com o seu trabalho em entidade estudantil. Porque justamente pela FCA ter esse caráter de tipo, ter 32 entidades estudantis e tudo mais, você pode fazer o seu TCC baseado no período que você trabalhou nessa entidade, né? Então, a gente pensou muito assim, vamos super institucionalizar a gente para que as pessoas que fizeram parte do Conexão consigam até escrever o TCC dela sobre a participação no Conexão, isso ficar registrado de que foi criado um coletivo, de que houve essa movimentação dentro da universidade, né? Então, muito como estratégia aí da gente marcar que existe isso, enfim, não se perder com o tempo. Então, foi o que a gente pensou na época. Bom, aí, do coletivo, a gente decidiu que ia ter reuniões semanais, então a gente tem aí reunião basicamente toda semana. Antes era presenciais, né, então a gente fazia uma roda de conversa no meio da universidade, daí era muito interessante também o olhar, né, das pessoas em relação a isso. Até o pessoal perguntava às vezes, né, tipo, como que é isso? E era muito estranho, assim, porque a gente não tinha medo de ficar ali, mas a gente sentia que os olhares eram muito, enfim, de estranheza, assim, né? Porque era realmente a gente sentado no meio da universidade, um monte de preto sentado no meio da universidade, em roda, e conversando as nossas questões. E aquele monte de gente branca passando em volta, tipo, olhando, falando, o que é isso? Tipo, o que vocês estão fazendo aí? Será que eu posso sentar ou não? E, às vezes, um ou outro sentava, mas era muito difícil, assim, era mais a pessoa passando, e a gente falava, algumas rodas de conversa a gente chamava, eram abertas, mas outras eram fechadas, porque a gente identificava que eram questões nossas mesmo, que talvez, se pessoas brancas participassem, seria desconfortável da gente falar sobre aquilo, então a gente queria que fosse um lugar de acolhimento, né? Então não eram todas as reuniões que eram abertas, mas ao mesmo tempo a gente sentia a importância de ter aliados. Então, uma coisa que o coletivo fez bastante foi parceria
com as outras entidades estudantis. Então, assim, a gente tinha a entidade de esporte, aí, às vezes, eles falavam, rola fazer uma palestra aqui sobre a questão do esporte, a questão do negro no esporte, ou então a gente dá uma aula de alguma modalidade para vocês, a gente faz algum programa assim. Tinha, por exemplo, o Enactus ou algumas outras entidades estudantis que eram consultorias, né, ou do setor público ou consultorias normais. Eles davam aula para a gente mesmo de como talvez a gente cuidar das nossas finanças, do coletivo, em troca disso a gente fazia algumas ações com eles. Então foi bem legal a gente ter essa troca, justamente pensando nesse papel do aliado, né, para a gente também não se fechar ali enquanto pessoas negras que, enfim, estão fechadas naquele círculo e não conversam com ninguém, aquela coisa que aí vai criando aquela imagem do negro raivoso e tudo mais, falando, não é isso que a gente quer, a gente está aberto à conversa, mas também entender que a gente tem o nosso espaço, né? Bom, eu acho que, assim, em relação às experiências do coletivo, essas são as mais, assim, impactantes que a gente teve. A última grande foi a participação mesmo na implementação das cotas nos colégios técnicos, que aí, direto a gente ia para Campinas conversar com o PAST, né, e com o NCN, que é o Núcleo de Consciência Negra da Unicamp, e aí acabou, desencalhou nas cotas étnico-raciais dos colégios técnicos, que foram aí super importantes para mudar um pouquinho a característica do colégio, né. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação ao coletivo? Enfim, estou aberto aí, gente. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, só levantar a mão. Alice. Vamos aí, Alice. Ok, desculpa. É para você falar, Alice. Tá, eu pensei que era para esperar. Ok. É meio baixo. Eu queria saber como foi na hora de montar o coletivo não acabar se desorganizando no tanto de ideia que na hora de querer fazer e realizar não acabar se desorganizando ou meio que perdendo foco e etc. Sim. Olha, eu vou começar para você que foi muito complicado, porque quando a gente fala de coisas voluntárias, elas acabam ficando sempre em segundo plano para as pessoas. Então, assim, existem as atividades dela e existem as voluntárias. As voluntárias estão sempre em segundo plano. Então, era muito difícil você, por exemplo, enquanto o coletivo ainda não era institucionalizado, era muito difícil a pessoa escolher entre uma reunião do coletivo e uma reunião, por exemplo, da Enactus, que já era institucionalizada e que ela ia tirar certificado e que isso ela colocar no currículo dela, e, enfim. Então, a participação das pessoas no começo era muito difícil, assim. Mas, basicamente, o que a gente, acho que foi o nosso ponto de acerto, assim, a gente definiu uns pontos focais, né? Então, assim, eu e acho que mais 4 pessoas eram, tipo, que a gente até fala que nós somos os fundadores, porque a gente não abriu mão, assim, a gente falou, toda terça-feira, às 5 horas, tem reunião do coletivo, esteja aqui ou não esteja, vai ter essa reunião. E a gente meio que definia as coisas, e as pessoas sabiam que tinha as reuniões, e aí elas iam participando. Então, eu acho que o que foi mais importante para a gente é ter definido esses pontos focais, que eram realmente as pessoas que puxavam. Então, tinha um brechó, tinham pessoas responsáveis pelo brechó. Se essa pessoa não fazia, tinha os pontos focais que, tipo, a gente vai ter que suprir a pessoa que não foi, mas, enfim, tinha sempre esse ponto focal. E sempre uma data fixa de reunião. Então, a gente tinha, tipo, toda terça-feira reunião, 5 horas no nicho da UL42, que era a sala lá da FCA, e tinha que estar lá para a gente poder definir os rumos do coletivo. Mas foi tão difícil que demorou 1 ano aí para fazer essa estrutura, mas rolou. Boa. Deixa eu só, antes do Luiz perguntar, a Bruna mandou uma pergunta aqui no chat, Thiago, que ela pergunta assim, o que vocês fizeram para evitar, entre aspas, o racismo em massa, também entre aspas, contra o coletivo? Olha, eu não sei, assim, não sei se a gente fez algo ou se foi meio que natural. Eu acho que no momento que o coletivo foi criado, ele também conversava com um momento de fora da universidade que fazia sentido o coletivo ser criado, né? Então, que nem eu te disse, aconteceu aí no meio de tudo isso a morte
da Marielle Franco, os debates sobre racismo foram se intensificando nesses últimos anos, as pessoas começaram a ter um olhar mais cuidadoso para essa questão. Então, assim, eu acho que em nenhum momento a gente ouve esse racismo em massa, ou enfim, ou um racismo, sei lá, as pessoas acusando a gente de racismo reverso, a gente nunca passou por uma situação dessa. Eu acho que justamente porque o momento de criação do coletivo casou com o momento da sociedade que estava todo mundo olhando de outra forma para a questão racial, né? Então, como eu disse, a única coisa que a gente encontrava de estranheza era a gente fazer uma roda de conversa no meio da faculdade, de um monte de pessoas negras, e as pessoas brancas passando em volta, e talvez ele pensando o que era aquilo. Mas, em nenhum momento a gente foi hostilizado ou algo do tipo. Legal. Luiz, quer fazer sua pergunta? Sim, professor. Eu acho uma ideia muito foda e... desculpa o palavrão. Achei uma ideia muito incrível. E quando o pessoal do Cotil começou a montar um coletivo feminista, eu pensei também em puxar um coletivo negro, né? E afins. E eu queria saber... Só que eu coloquei muito em pauta o tempo que a gente tem no colégio, né? Que são basicamente 3 anos. Esse ano já foi... Não falo um ano perdido, mas um ano que não dá para fazer muita coisa. Eu queria saber, óbvio, a faculdade tem um tempo maior lá, mas se você tivesse no meu lugar, como você faria, se você ainda tentaria mesmo assim, e depois que você saísse, você continuaria lutando por um coletivo dentro do colégio? Sim. Não, eu acho que, assim, super dá para fazer, tá? Eu, assim, se quiser montar hoje, vamos montar hoje. E, assim, o que aconteceu na FCA? Esse 1 ano que a gente fez de estruturação foi justamente para pensar também na continuidade do coletivo, para quando a gente não tivesse mais, esse coletivo não se perder, né? Então, que nem eu termino a graduação esse ano, já era para ter terminado ano passado, mas enfim, conta de intercâmbio, terminei esse ano, e já tem uma outra gestão, né? Então, o que a gente definiu no coletivo é que as gestões são de 1 ano. E justamente a gente entendeu que assim, né? Por isso esse monte de discussão. Será que fazer uma estrutura hierárquica faz sentido? Aí a gente ficou, nossa, mas vai perder o caráter de coletivo, porque vai ter presidente, uma pessoa tomando decisão, daí já não é coletivo, etc. Só que, ao mesmo tempo, a gente ficou colocando na balança. A estrutura hierárquica, ela dá também para você um pouco de estabilidade. Então, você sabe que tem um presidente, um vice-presidente, e que a gestão deles termina em 1 ano, e que a discussão, né, enfim, as pautas, elas são decididas de forma coletiva, mas essas pessoas, elas são o que eu chamo de ponto focal. Então, essa pessoa, ela tem uma gestão de 1 ano, e no final do ano ela tem que passar a gestão para outra pessoa, né, que ela acha que faz sentido continuar o coletivo ou não. Então, essa foi uma forma da gente meio que passar o bastão, né, e não ficar na mão de uma pessoa só. Então, assim, no caso de vocês, que eu acho que talvez seja menos tempo, né, enfim, não sei, talvez pensar se gestão de 1 ano faz sentido, ou talvez uma gestão semestral, né, porque como vocês têm um tempo menor, talvez ficar 1 ano pode ser que fique muito, enfim, puxado, mas talvez uma gestão semestral, alguma forma de rotacionar, né, as pessoas que são os pontos focais, mas eu acho que super dá para fazer. Esse lance de não ser presencial, eu acho que, assim, no começo foi muito difícil para todo mundo, né, se adaptar. Mas depois a gente percebeu, pô, dá para fazer uma roda de conversa virtual, dá para a gente fazer um cine-debate virtual, a gente assiste o filme junto e depois tem um momento de discutir esse filme, dá para a gente discutir texto de forma virtual também, dá para fazer muita coisa, né? Então, assim, eu acho que no começo presencial parecia ser, a falta do presencial parecia ser uma barreira, mas depois a gente percebeu que não, que dava para continuar e que dava para fazer, mas que as pessoas precisavam se comprometer a estar ali, participar, né? E a gente ia ali engajar. Uma coisa que a gente fez no coletivo que funcionou bastante foi a criação das redes sociais, né? Então a gente tem o Insta e o Facebook, que é onde a galera que vai participar está ali se comunicando. Então, assim, o pessoal segue o nosso Insta, consegue sempre receber notificação, a gente faz live, faz as divulgações das coisas por ali, sempre está fazendo post para engajar sobre o que está acontecendo no momento, fora ou dentro da faculdade, faz alguma incidência ou outra, por exemplo, quando começou a pandemia,
a gente fez uma incidência com a reitoria, junto com os outros coletivos, para distribuir os notebooks e etc e tal. Então, tipo, tudo isso foi virtual, porque não tinha presencial, né? Então, assim, eu acho que super dá para fazer. Agora, eu acho que vale vocês pensarem que forma seria o mais interessante para o tempo que vocês têm, né? Porque que nem na faculdade são 4 ou 5 anos, mais ou menos, que é o que o pessoal faz. No de vocês são 3 anos. Então, aí, não sei, pensar se essa gestão vai ser de 1 ano, se vai ser semestral, ou se um outro formato faz sentido. E uma coisa que eu acho que fez muita diferença foi a gente ter se institucionalizado. Por quê? Quando a gente fez isso, querendo ou não, apesar de ser um trabalho voluntário, ele vai te recompensar de alguma forma depois, porque você pode fazer o seu TCC em relação à sua participação no coletivo. Então, as pessoas também enxergaram a enxergar o coletivo com outro valor. Não só como um voluntário, mas, tipo, pô, eu tenho que me dedicar a isso aqui, porque vai chegar no final da minha graduação e é sobre isso que eu vou fazer o meu TCC, porque se eu não fizer sobre isso, eu vou fazer do quê? Né? Então, as pessoas começaram a ter um pouco mais de dedicação em relação ao coletivo por conta disso. Então, assim, o que eu falo, que talvez faça sentido, daí até para o Murilão, para os professores que estão aqui, talvez enxergar aí na grade, ou enfim, alguma forma de também do coletivo ter alguma, enfim, alguma forma de estimular, né, por meio da grade, a participação no coletivo, né? Eu não sei se, que nem nos técnicos, tem o TCC, mas enfim, a gente pensar de alguma forma que o coletivo ele possa significar alguma coisa de valor para os alunos em relação à formação deles também, porque daí é um estímulo para que esse coletivo vá para frente, que as pessoas se engajem, né? Então, é o que eu penso. Sim, sim. Eu tenho vários planos de projetos para o colégio e o cursinho, assim como o Murilão já sabe, engajar ele no colégio é um deles, né? E eu coloco muito na balança eles dois, tipo, no cursinho daria para continuar participando e ajudando na organização e etc, mesmo saindo do colégio. Será que com o coletivo também seria a mesma coisa? Eu não entendi direito, eu acho que se o coletivo funcionasse da mesma forma que o cursinho... Não, tipo, assim, eu como aluno agora, vamos colocar que eu organizo o cursinho e eu participo da direção e etc. Eu saindo do colégio, eu poderia continuar participando e organizando o cursinho e etc. E eu me pergunto se, tipo, o coletivo seria da mesma forma, tipo, se eu saindo do cursinho ou saindo do colégio, eu poderia continuar na participação da organização e etc. Sim, eu acho que isso é bem interessante, essa pergunta é muito boa, porque eu até esqueci de falar uma coisa. O coletivo, ele foi criado pensando na universidade e na cidade, porque também uma dor que a gente sente muito aqui em Limeira é que a faculdade, ela parece uma nave espacial no meio de Limeira e que ninguém da cidade entra, ninguém conversa, nada. É só quem estuda ali, quem trabalha ali que está naquele círculo. Então, assim, e a faculdade, ela influencia o meio em volta dela. Então, assim, que é a cidade. Então, a gente também pensou muito no coletivo em como fazer ações que trouxessem para dentro da faculdade as pessoas enfim, da cidade, e também como o coletivo pudesse fazer ações que abrangessem a cidade. Então, por exemplo, quando a gente fez o brechó, a ideia foi que a gente ocupasse outros espaços além da faculdade. O brechó não era dentro da faculdade, o brechó era no bar, era num sarau da pessoa da cidade que fez, etc. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque se, de repente, uma pessoa que é da cidade quer participar do coletivo também, tá super dentro, entendeu? Tipo assim, ela não precisa ser aluna da Unicamp para participar, para discutir, para entrar. Porque, querendo, a Unicamp é um espaço livre, é um espaço público. Então, assim, ela pode entrar lá dentro e participar das nossas rodas. E isso é incrível, porque é justamente as pessoas da cidade entrando para dentro da universidade e sabendo que elas podem participar. Uma das dores também que a gente tinha muito era que, quando a gente fazia, por exemplo, roda de conversa ou palestra nas escolas que tem ali na frente da FCA ou ali no entorno, os alunos às vezes achavam que a Unicamp era particular, era pago, entendeu? Que não podia entrar e tudo mais. Então, quando a gente abre
e traz esse conhecimento nessas pessoas para terem um conhecimento da faculdade, também elas enxergam aquilo como uma possibilidade delas estarem pertencendo àquele lugar como estudantes, etc. e tal, né? Então, assim, Luiz, acho que, tentando responder a sua pergunta, eu acho que super faz sentido, mesmo que você não esteja mais no colégio, enfim, mas se você tem tempo para participar do coletivo, acho que faz super sentido participar. Eu mesmo, tipo, eu tô saindo da faculdade, mas hoje o que eu tô fazendo, basicamente, é o que a gente chama, tipo, conselho do coletivo. Tipo, todo mundo que já foi de uma gestão ainda tá ali participando e tudo mais, mas não tá tomando a frente. Justamente porque, se eu ficar no coletivo tomando a frente de novo, e aí ele perde esse caráter de ter continuidade, né? Vai ficar um projeto meu e não um projeto que foi pensado para, enfim, para os alunos e tudo mais. Ok, Thiago, obrigado. Imagina. Fala aí, Murilão. Não, vou esperar a Carol perguntar, Ah, afinal de Carol, contas, eu primeiro? respeito a questão de ser mais velhos primeiro, por favor. Ai, ai, ai. Não, eu não sei se... Eu não peguei toda a conversa, porque eu estava dando aula em outro lugar. E então, talvez eu fuja um pouquinho do foco da conversa, mas é uma curiosidade, tá, Tiago? Eu fui sua professora, né? E eu queria saber se a sua formação no Cotil, a sua vivência no Cotil, de que forma isso pode ter impactado e te levado a se organizar depois na FT e formar um coletivo. Houve esse impacto? Não houve? Houve essa influência? Não? Eu queria saber um pouquinho. Sim, houve, super. Eu até comentei no começo que quando eu estava no Cotil, era um ambiente que, assim, ainda estava com aquelas características de muitas pessoas brancas, um ambiente muito elitizado, ainda a gente não estava no contexto da implementação das cotas étnico-raciais, então, de fato, lá eu não tinha muito essa questão racial sendo discutida partir dos alunos, né? Como eu comentei, eu tinha muito isso dos professores, até, Carol, eu falei que foi a minha primeira experiência tendo aula de sociologia e filosofia, que daí essas pautas eram de fato discutidas, mas partindo dos alunos a gente não tinha muito essa iniciativa. Tinha um grêmio estudantil ali que tentava fazer algumas ações, mas nunca voltado para a questão racial. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu me deparei com um cenário muito parecido, assim, era uma universidade pública, a Unicamp, mas que ainda era muito elitizado. Então, aí, pensando no cenário que eu vivi no Cotil, somado com o cenário que eu vivi na universidade, que a gente falou, pô, a gente precisa mudar isso. E aí foi a ideia de fazer o coletivo. Então, assim, a minha vivência no Cotil foi super, enfim, influenciou super a ideia de criar o coletivo. Legal. Aline, pode fazer sua pergunta. Boa noite, gente. Então, queria fazer a pergunta para o Thiago. Eu queria saber, Thiago, assim, mais por curiosidade, se você teve alguma inspiração na criação do coletivo. Pode ser até outro coletivo de outras faculdades, ou até, tipo, sei lá, alguma inspiração. E eu também, uma pergunta um pouco mais séria, é como que vocês organizaram os princípios? Então, essas coisas de papelada que vocês tiveram que escrever, vocês tiveram alguma ajuda, ou vocês já tinham isso em mente desde a criação? Sim. Nossa, eu tive, assim, muitas inspirações, porque acho que quando a gente estava criando o coletivo, a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, jogar no Insta e no Facebook, tipo, coletivo negro, coletivo negro, coletivo negro. E aí eu pegava tudo e joguei numa planilha de Excel, tipo, o nome, o endereço. Eu falei, a hora que eu criar a página do coletivo, eu vou seguir todos eles para eles verem que eu criei, e aí eu já quero fazer uma super comunidade de coletivos e tudo mais. E aí tinha vários, tinha o próprio Núcleo de Consciência Negra da Unicamp, que é o NCN, que foi criado antes, né, do Conexão Preta. O NCN, eles basicamente foram um dos principais atores ali que lutaram pela conquista das cotas étnico-raciais na Unicamp, né? Então foram um dos principais atores e que super me inspirou para criar o coletivo em Limeira. Porque eu falava, em Campinas o negócio está fervendo. Aí você chega em Limeira, ninguém falando sobre nada, parece que não existe, tá? Num mundo à parte. Aí eu falei,
tem que trazer para cá também. Só que o que acontece, o pessoal do NCN de Campinas não tinha noção disso, assim, porque eles tinham o mundo deles lá, com Campinas, que já é muita coisa, né, principalmente que são vários institutos, então eles estavam naquele debate, pô, será que o NCN representa todo mundo? Ou será que vai ser um coletivo por instituto, que agora foi o que decidiu? Então, o NCN, ele é meio que ali focado na parte, no IFISH, principalmente as pessoas que participam do NCN são mais as pessoas que estão no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, mas os outros institutos acabaram criando seus coletivos. Então, tem um coletivo negro de Química, um coletivo negro de Engenharia, e tudo isso surgiu depois do Conexão Preta. Então, o que acontece? Eu via isso lá e falava, tem que trazer para cá também. E aí a gente decidiu fazer aqui em Limeira, muito baseado no que a gente viu que tinha em Campinas. E fora os outros de outras universidades também, que já existia isso antes, né? Principalmente porque nas federais, o debate sobre as cotas raciais surgiram muito antes da Unicamp. Então, consequentemente, os coletivos lá também surgiram muito antes. Então, tinha aí já a universidade que tinha coletivo negro de vários anos, e que daí a gente aproveitou para seguir. Eu sou de Rio Claro, na verdade, né, e lá tem a Unesp, né, e na Unesp também já tinha um coletivo negro, que eu tive contato com o pessoal lá, e daí eu falei, nossa, quero fazer igual, e aí a gente pensou nisso para trazer para Limeira. Em relação à organização, né, enfim, papelado e tudo mais, assim, tudo vozes da nossa cabeça. A gente pegou, falou assim, a gente tem que criar um estatuto, porque a gente colocou no Google, falou assim, como coletivo, né, como criar um coletivo, como criar um CNPJ e tudo mais. E aí, tipo, coletivo simplesmente é uma organização civil que não existe. Tipo assim, o nome coletivo, a gente dá o nome coletivo, mas não tem nenhum lugar escrito lá na lei assim, coletivo. Então, na verdade, a gente precisou entender como que a gente se tornava uma associação civil, né? E aí a associação civil era, exatamente, referências vai por mim, fonte Arial. E aí a gente decidiu que a gente precisava ser uma associação civil, e aí sim, a associação civil seria coletivo Conexão Preta, ou coletivo de estudantes negros e negras da Unicamp, de Limeira, etc. e tal. E aí, nessa de ver o que era associação civil, a gente viu, olha, primeiro você tem que ter um estatuto, daí no seu estatuto você tem que ter uma ata de fundação, aí na ata de fundação tem que estar assinado todo mundo que fundou o coletivo, aí depois disso tem que ter sido aprovado esse estatuto, aí depois vocês têm que ir na prefeitura para ver se vai tirar o CNPJ, etc e tal. Só que a gente acabou conversando com o pessoal da FCA, e eles falaram assim que, a partir do... o estatuto é disponível para acessar? Boa pergunta. Eu acho que deve ter um drive do coletivo que tem isso. E aí, basicamente, a FCA definiu que a gente não precisava tirar um CNPJ na cidade, que a gente poderia, tipo, tirar um CNPJ ali da própria FCA, um registro da FCA, que isso já era o suficiente para receber o repasse e ser considerado como fala? Eu sempre esqueço, entidade estudantil, isso. E aí era já o suficiente. Então, a gente acabou não precisando tirar o CNPJ na cidade, só o da FCA foi o suficiente. Deixa eu ler aqui as outras perguntas. O estatuto está disponível para acessar? Eu vou ver, eu acho que deve ter num drive, sim. Você acha que o coletivo, de alguma forma, influenciou na aprovação das cotas nos colégios técnicos? Eu acredito que sim, porque o coletivo foi um dos atores que encaminhou, acredito que assinou uma carta, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, falando da necessidade, né, das cotas nos colégios técnicos. Então, a gente foi ali uma formiguinha que ajudou nisso, sim. Tiago, como eu falei no começo, é sempre um aprendizado enorme, brother, falar com você. E aí eu tenho uma pergunta, na verdade já é uma conversa antiga que a gente tem, mas eu vou fazer essa pergunta para que a gente possa conversar entre mais gente e tal. Uma das conversas que a gente teve lá no começo do ano passado, da pandemia, que a gente fez lá as lives e tal, uma das coisas que você me falou, que eu achei assim, algo surpreendente que nunca passou pela minha cabeça, é em que momento a gente se entende como negro. Mais cedo, mais tarde, enfim.
e o impacto que tem isso na nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, etc. Quando um aluno ele entra na universidade por cotas, ele automaticamente se entende negro, ele entende a sua negritude, ou isso é um processo que existe, por exemplo, para a graduação. Por exemplo, um aluno que entra na graduação com seus 17, 18, 19, 20 anos de idade, ele já possui a sua negritude, este que entra com cota, ou é algo que ele ainda consegue construir e ele vai construir durante o seu convívio, por exemplo, com o coletivo? Por que eu estou perguntando isso? Porque na nossa realidade de ensino médio, os jovens que entram ainda são mais novos ainda. E será que eles já conseguem entender essa negritude? E se não, o coletivo ajuda nesse processo? Sim, não, com certeza. Eu acho que o coletivo, ele ajuda muitas pessoas a entenderem enquanto negras. Isso eu posso falar com certeza, porque até algumas pessoas que me ajudaram a fundar o coletivo, né, então cofundou junto comigo, se entenderam enquanto negras nesse processo, da gente discutir, de, enfim, debater textos, debater as nossas dores, falar, pô, eu passo por isso também, acho que isso também. Então, assim, o coletivo, eu acho que ele é um ator super importante para que as pessoas se identifiquem enquanto negras, enfim, possam assumir essa negritude, porque o que acontece, né, muitas pessoas, elas, até no próprio Cotil, as pessoas, às vezes, elas nem sabem que elas são negras, né, então elas estão lá e aí é 880, ou elas não sabem, ou elas têm vergonha de assumir, né, enquanto negras e tudo mais. E na faculdade acontece a mesma coisa, né? A pessoa, ela chega na faculdade, beleza, às vezes ela pode até ter utilizado, né, o processo de cotas étnico-raciais, mas uma coisa é você se entender enquanto negro, olhando aqui para sua pele, etc e tal. Outra coisa é você se entender realmente como um cidadão negro que passa por diversas questões, pelo racismo estrutural, por, enfim, diversos outros pontos que atravessam só a questão da cor da pele. Então, o coletivo, ele serviu como esse lugar que a pessoa entendia que as dores que ela sentia e também determinadas situações que ela passava se davam por conta da cor da pele dela, e esse processo fazia com que ela se identificasse enquanto negra, né? Não, claro, não só pelas dores, mas, enfim, por outra série de questões, que também eu acho que bem problemático a gente entender a pessoa enquanto negra só a partir do racismo, né? Existem muitas outras coisas que, enfim, identificam a pessoa enquanto negra. Mas o coletivo, ele fazia esse papel. Então, eu fico pensando até que, se a gente tivesse um coletivo negro no colégio técnico, no ensino médio, seria incrível para que as pessoas já chegassem na universidade com essa clareza, né, com essa, enfim, noção de que ela é uma pessoa negra e que pudesse somar já no coletivo da universidade, enfim, e levando isso para que as coisas fossem aumentando de proporção, né? Então, eu acho que quanto mais cedo, melhor, assim, né? Eu até comento, acho que eu comentei na nossa outra conversa, que eu sempre fui uma pessoa negra retinta e que teve muita consciência de ser negro retinto e das questões da negritude, porque os meus pais me passaram isso, e, enfim, sempre deixaram isso muito assim, explícito para mim. Falou, olha, não vai ser para você igual é para os seus colegas. E eu acho que justamente isso também porque os meus pais são pessoas negras retintas, eu sou negro retinto, mas existem as pessoas que têm pele clara, né? São negras de pele clara. Então elas passam ali uma vida inteira sem saber aonde que elas estão, né? Ou não lugar. E aí isso acaba sendo bem problemático. E o Brasil, acho que a maioria está nesse não lugar, né? Então, acho que quanto mais cedo essa pessoa conseguir se identificar, entender quais foram os processos que fizeram, talvez, ela pensar que ela não deve se declarar enquanto negra, ou que, enfim, eu acho que melhor, quanto mais cedo, melhor. Excelente, Thiago, muito obrigado. Mais perguntas, gente?
Eu só comentei aqui no chat, né, que quando eu entrei no Cotil, por exemplo, há 9 anos atrás, eu sentia muitas vezes nessas discussões, por exemplo, sobre racismo, ou racismo estrutural, ou coisas do tipo, muitas vezes os alunos e alunas negras não se posicionavam muito. E hoje você consegue ver um maior protagonismo, né? Então, assim, eu sou negro, eu passo por tais situações, quando você tem um debate sobre cotas ou coisas do tipo. Então, por isso que eu coloquei aqui no chat, Tiago, que, assim, a minha visão enquanto professora e de uma realidade muito particular, que é o Cotil, né? Não estamos falando em termos de Brasil, mas tenho sentido esse movimento dos alunos, então acho isso bacana, assim. Aí o coletivo só intensificaria isso. Uhum. Sim, com certeza. E eu acho, Carol, que isso está muito relacionado com o que está acontecendo fora, né? Então, como eu comentei, o coletivo ele surgiu muito no momento que a sociedade estava olhando para a questão racial de outra forma, com muito mais cuidado, entendendo o que era o racismo estrutural, porque essa terminologia, né, de racismo estrutural, ela é recente, mas assim, o que acontece desde o início dos tempos aqui no Brasil. Então, assim, não é algo novo, mas as pessoas falarem esse nome, né, tipo, o que é racismo estrutural, institucional, individual, o que é injúria, tudo isso começou recentemente. Então, eu acho que reflete dentro da sala de aula o que está acontecendo na sociedade, né, os debates que estão mais efervescentes na sociedade. Daí por isso que os alunos acabam falando mais, e eu acho que é ótimo, porque mais pessoas acabam se reconhecendo e entendendo que é importante falar sobre isso. Manda aí, Fernanda. Tiago, estava ouvindo você aqui, realmente é encantador saber de tudo isso. Eu acho que os alunos estão aproveitando bastante. E eu queria fazer uma pergunta relacionada à sua atuação profissional agora, né? O quanto esse seu envolvimento com o coletivo te ajuda ou te ajudou no trabalho que você está exercendo, né, tanto do ponto de vista, né, que você falou de ir atrás do estatuto, como é que faz, e CNPJ, e acho que essa é uma vivência que quando a gente tem, não sei, eu tive uma coisa parecida na universidade, que eu organizei um congresso lá na biologia, e eu também fui atrás dessas coisas, e eu não sabia nada, e aí descobri um monte de coisas que ajuda a ter essa visão, né, de mercado, de profissão, de atuação, enfim, de ser humano na sociedade, né? E você trabalha num lugar de seleção de profissionais, de currículo, então, assim, queria saber um pouco da sua experiência. Sim, legal. Olha, eu acho que já é interessante falar que eu ter cofundado o coletivo, ter todas essas experiências, foi, acho que, um dos principais motivos de eu ter entrado para a vaga que eu entrei, porque quando eu comecei lá, era justamente para estagiário de diversidade e inclusão. Então, eu comecei fazendo 2 ações de reparação social da 99 Jobs, que foi uma escola de inglês para negros. Então, a gente organizou com um professor nativo de Gana e tudo mais, ele deu aula de inglês para negros. E uma segunda ação foi um hackathon, que é uma competição de tecnologia só para programadoras negras também, né? Então, aí as pessoas ficavam lá, passavam o dia todo codando, daí depois tinha uma premiação e etc. Então, assim, eu acho que isso foi crucial, porque, basicamente, eu entrei como estagiário, mas quase geri o projeto, porque era tudo muito novo, né? Era ali 2019, as empresas ainda estavam começando a falar sobre essa questão de inclusão racial e tudo mais. Então, eu acho que foi fundamental ter tido a experiência no coletivo para poder fazer e participar desses 2 projetos que foram, assim, incríveis e que depois aí me abriram outras grandes portas dentro da própria 99 Jobs. Então, assim, o senso de organização mesmo, dessa coisa de, tipo, entender a gente, enquanto comunidade, né, que você está fazendo uma coisa que não é só para você, pensando num bem maior, justamente o que você comentou de correr atrás da papelada e de você tomar para você, né,
aquilo. Então, tipo, é meu projeto, eu quero que o coletivo dê certo, e se eu não fizer, ninguém vai fazer, porque é uma coisa que está partindo de mim. Então, ir atrás de saber como que tira um CNPJ e tudo isso, traz um senso de responsabilidade muito legal, que depois, quando você está no mercado de trabalho, isso reflete em outras coisas, né? Então, isso é bom para o mercado de trabalho. Então, assim, super me ajudou. E aí, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para a África do Sul. Aí eu saí da 99 Jobs, daí eu voltei no intercâmbio por conta da pandemia, e eles me chamaram de novo. E aí, agora, eu atuo numa outra frente, que não é mais de diversidade e inclusão, que é de atendimento de clientes da nossa plataforma de tecnologia, que faz aí o processo de recrutamento e seleção de fato. E aí entra mais uma outra frente de eu ter participado do coletivo também, que super me ajuda nisso, porque assim, por exemplo, a plataforma hoje, quando eu entrei, né, na verdade, ela não tinha, por exemplo, as perguntas de declaração, autodeclaração do IBGE. Então, a gente ficava pensando, mas como que as empresas que estão trabalhando aqui vão fazer inclusão se elas nem têm números, se elas nem sabem quem são essas candidatas e tudo mais? Aí a gente falou, tem que incluir isso. Aí, nesse meio tempo, surgiu dentro da empresa um grupo de afinidade que é o Além do Afro, que é um grupo de afinidade para pessoas negras, que ali a gente discute algumas pautas e também discute o que a gente pode mudar na empresa para melhorar a experiência de pessoas negras, tanto enquanto candidatas, quanto a gente enquanto colaboradores negros mesmo, né? Então, por exemplo, a gente acabou fazendo parceria com algumas outras empresas para ter curso, né, para as pessoas negras, específico para as pessoas negras, para o desenvolvimento da carreira delas dentro da 99 Jobs. E aí, paralelo a isso, eu acabei também atuando numa outra frente, que super está ligado a mim, que é o grupo de afinidade LGBTQIA+, que foi o 99 Bis, que a gente acabou fundando esse ano. E aí é uma outra pauta também que a gente está discutindo. Então, tipo, como que a gente melhora o ambiente de trabalho para pessoas LGBTQIA+, fazer inclusão de pessoas trans, enfim, tudo isso, eu acredito que ter tido experiência no coletivo traz um outro senso, um outro olhar para essas questões. É muito mais, eu acho que um olhar de, tipo, eu sei, se eu estou passando por isso, eu imagino que outras pessoas estão passando também, e que se eu tenho o privilégio de poder mudar essa realidade de alguma forma, eu vou fazer isso, sabe? Então, acho que o coletivo traz muito esse senso, que é muito importante para o desenvolvimento não só da pessoa, mas da sociedade. Muito obrigada, muito obrigada. Valeu. Imagina. Tinham pessoas brancas que ajudavam na organização e apoiavam o coletivo, ou era uma coisa mais íntima entre pessoas negras no colégio? Se sim, como elas ajudavam? O coletivo, ele foi fundado só por pessoas negras, e a maioria das rodas de conversas também eram só de pessoas negras. E aí a gente fazia ali duas formas, né? Algumas rodas de conversas eram puxadas pelo coletivo e eram abertas, então, tipo, a gente fazia ali uma conversa sobre determinado tema, e aí pessoas brancas participavam, etc e tal. E a gente também, como eu comentei, fazia muitas parcerias com as outras entidades estudantis da FCA. Então, tinha ali consultoria, né, empresa júnior de consultoria. Então, o coletivo fazia uma parceria, onde o Conexão dava ali um treinamento, tipo um letramento racial, por exemplo, né, e aí, em troca disso, eles ensinavam a gente com as finanças do coletivo, o que a gente poderia fazer, enfim, com o dinheiro que estava rolando ali no coletivo, a questão de estrutura hierárquica mesmo dos cargos, se fazia sentido ter uma área no coletivo ou não. Então, eu acho que esse que era mais a participação. Mas, de fato, a fundação do coletivo foi feita só por pessoas negras. O que não necessariamente precisa se replicar na realidade de outros coletivos, né? Eu acho que isso vai muito do que vocês estão sentindo. Na FCA, a gente percebeu essa necessidade porque as pessoas negras que tinham lá eram poucas e elas não se conversavam. Então, se a gente trouxesse pessoas brancas para dentro da construção do coletivo também, poderia ser que ali o debate se perdesse, ou enfim, que as pessoas negras não se sentissem ainda confortáveis para falar. Justamente porque a ideia era tirar essas pessoas negras desses grupos que tinham só pessoas brancas e colocarem elas para falar com outras pessoas negras. Mas essa era a realidade da FCA. Agora, eu conheço outros coletivos de outros colégios técnicos, ETECs, por exemplo, que é de fato aberto. Então, assim, pessoas negras, pessoas brancas, elas participam também da construção desse coletivo,
fazem ali, puxam as rodas junto com as pessoas negras. Eu acho que o importante é entender o lugar de protagonismo, né? Então, se a gente está falando de um coletivo negro, e se for, por exemplo, uma estrutura verticalizada de presidente e vice-presidente, o presidente que a gente coloca no Conexão é a pessoa que vai sempre dar a cara para falar as coisas, para representar. Aí, tipo, eu acho que, entendendo o protagonismo, uma pessoa branca não dá para ser o presidente do coletivo de negros, né? Porque é justamente isso. Você está falando de um lugar que talvez não seja o seu, mas eu acho que participar para a construção do coletivo talvez faça muito sentido para um colégio técnico. Sim, perfeito. Jovens, nós já estouramos um pouco o nosso horário. O Luana ainda está... Estou ajudando o Luiz com um projeto. E estou pensando a forma de ajudar como pessoa branca. Muito obrigado, Thiago. Super, Luana. Super te incentivo a continuar ajudando o Luiz. E vocês dois juntos criem um coletivo no Cotil, por favor. Não vejo a hora. Por favor. Thiago, eu acho que eu só tenho a agradecer todos nós, eu aqui representando a comissão que é formada pela Carol, a Fê, a Elô, o Maurício, o Rafa Pisani, o Rafa funcionário e eu. É impressionante como a gente aprende muito escutando você falar. É algo incrível. Você é espetacular. Eu não consigo economizar elogios, porque, eu sou muito fã seu. Muito obrigado por ter ficado conosco aí nessa horinha. Diga, Luiz, pode dizer. Não, eu queria agradecer, né, pela reunião, né? Queria falar para você, professor, que eu, como aluno do Cotil, vou levar para frente esse projeto aí do coletivo, com o seu apoio, claro, e gostaria bastante que o Thiago participasse também, né, do nosso coletivo e da formação dele. Sim, super. Eu vou deixar uma coisa que eu acho que é importante até falar: o Conexão Preta tem um grupo no WhatsApp, assim, imenso, que está aberto para todo mundo. Então, assim, se vocês tiverem interesse em entrar também, depois eu posso aí talvez disponibilizar esse link de entrada lá, enfim. E também deixo o meu telefone aqui para a gente trocar ideia. Beleza, beleza. Mas sem sombra de dúvida o Thiago vai participar. Não tem como. Até como consultoria, por favor. Mas eu acho que é isso. Diga, Thiago, desculpa. Não, eu que agradeço o convite. Nossa, fico, assim, lisonjeado com tantos elogios. É a segunda vez já que a gente tem essa conversa, né? Da outra vez foi na live. Então, foi incrível lá e foi incrível aqui. As pessoas sempre participando, eu adoro, porque é turma super interativa. E, nossa, fico, de fato, muito honrado de ter sido convidado pelos meus professores para vir aqui falar um pouquinho dos alunos, como tem sido a minha jornada. E é isso, gente. Contem sempre comigo e, claro, quando vocês decidirem aí levar o coletivo para frente, pode me acionar. Eu, sempre que eu puder, vou ajudar, sim. Muito bom, gente. Então, acho que a gente finaliza por aqui o nosso encontro, a nossa roda de conversa virtual com o Thiago. Thiago, novamente, muito obrigado. A gente espera contar com você não só para suas palestras incríveis, as suas conversas incríveis, mas também na constituição, então, deste coletivo. Carol, nossa líder suprema, levantou a mão. Por favor, Carol. Não, só queria também agradecer a presença do Thiago aqui. Saiba que você é sempre lembrado, tá? Vira e mexe. Não, vamos convidar o Thiago, né? Então, vira e mexe, a gente está falando de você, é um imenso orgulho para nós. E aproveitar também a presença do pessoal aí, que o próximo encontro nosso do Outubro da Inclusão vai ser na quinta-feira agora, dia 21,
às 10h15, que a gente vai falar sobre 10h15 da manhã, dessa vez, tá? Que vai ser sobre feminismo negro no esporte, tá? E acho que vocês vão curtir. E mandamos o link para vocês uns 20 minutos antes da apresentação, para que vocês possam comparecer. Lembrando sempre que vai ter a lista de chamada aqui no chat e depois as faltas serão compensadas lá com os professores, tá bom? É isso, Thiago. Muito obrigada, então. Murilo, a palavra é sua. Obrigado eu, gente, que é isso. Muito obrigado a todos que participaram hoje. Então, nós nos vemos quinta-feira. Um imenso abraço para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Parabéns pela iniciativa. Falou, professor.